é uma responsabilidade, tipo assim. É uma conquista. Ele é um jovem senhor de 40 anos. É uma conquista, obviamente. É uma conquista. Com essa carinha de 18, gente. Glória, é isso que vale. 17. Adoro, é isso que vale. Coisa boa, parabéns pra mim. Parabéns pra você, Rogério, que Deus abençoe e que te dê outros 40 e 40 e que você possa tirar esse tempinho semanal desses anos seus de vida pra vir aqui com a gente. Não, esse compromisso de estar aqui toda segunda-feira, não abro mão, a não ser em algumas exceções. Raras exceções. De alguns compromissos, ou férias, pescaria, pescaria ou pesca, não pode. E por aí tem vai. Algumas exceções assim, mas eu sempre aviso a Adri antes, eu gosto muito de vir aqui, amo estar com vocês e falar de coisa boa, né? E estou aberto a presentes. Ô, Glória! Ô, Glória! Gente, o Rogério, a cor preferida dele é o azul. Noite, azul marinho, assim. Azul marinho. Azul marinho, pelo menos isso eu sei. Não sei se é bem preferida. Não. Eu não sei se é sua cor preferida, mas eu te vejo muito usando azul. Então, se alguém quiser dar uma camiseta, uma calça, quero lembrar que, né, perfume diz que não pode dar. Uma viagem pra Recife, ida e volta, com tudo pago. Exato, com direito àquele hall, inclusive, que dá pra comer e beber tudo. Exatamente. Eu gosto do pastor, que o pastor é uma pessoa humilde no pedido do presente. Modéstia à parte, eu sou muito humilde. Eu entendo você, eu entendo perfeitamente. Tem que ter senso de humor, mas eu estou muito feliz, obrigado pelos teus cumprimentos, sinceros de coração. E estou muito feliz da gente estar aqui hoje na nossa Rádio Coach. Eu perguntei pra ele qual é o peso de ter 40 anos. Ele falou, pra mim não tá pesando nada, tô leve. Isso é bom, cara. Cara bem resolvido é outra coisa, né, Rô? Porque tem gente que chega numa crise, dá nos 40 anos ele entra em crise. Eu tava falando pra Adri que a minha vida ficou mais pesada quando eu tinha 35 anos, quando entrei numa crise ali muito existencial. Existencial, de identidade, entrei numa deprê. Passei por um problema muito forte de transição na minha vida e graças a Deus, né? Esses problemas, eu cresci com eles, me ajudaram, né? Filtraram algumas coisas também, algumas pessoas. Então, eu tô muito feliz e muito expectante com a próxima estação. Então, gente, daqui pra frente é só pra frente, né, Rô? Porque diz que depois. Tem gente que fala daqui pra frente é só pra trás. Não, daqui pra frente é só pra frente, porque até os 39. Até os 39, você não tá no time dos ENTA. O problema é o time dos ENTA, que daqui pra frente é 40, 50, 60, 70, 80, 90 e por aí vai. Sabe? ENTA. Agora você é ENTA. Você tem que entender que o peso do ENTA é o peso do ENTA. Eu até coloquei no meu Instagram hoje, né? Eu coloquei lá e falei assim, tem uma frase que o pessoal fala, né? Que a vida começa após os 40, né? Na verdade é estatística, tem uma estatística que fala que a vida de muitas pessoas começou a dar certo depois dos 40. E eu pra mim particularmente começou a dar certo depois que eu parei de agradar a plateia. Parei de com esse precisar vício, de aplausos, esse de likes, vício de querer agradar todo mundo, consegui identificar na minha vida, então eu coloquei isso, graças a Deus foi ali naquela etapa dos 35, 36, 37 anos. Né? Que você ainda precisava agradar todo mundo, aí você foi pro cantinho do pensamento. É um vício emocional, né? Vício emocional. Aí você foi pro cantinho do pensamento, se livrou de tudo isso, glória a Deus, aleluia, que também não é fácil, né? A gente se livrar das nossas dependências. É um vício, é que nem um alcoólicos anônimos, né? Exato, você precisa daquele golinho. Não, calma, Adri, deixa eu falar. Fala, meu amigo. Todo dia a gente tem que ter consciência que nós estamos em recuperação. Credo, Rô. Um viciado em recuperação. Eu posso dizer que com os meus vícios emocionais eu sou um viciado em recuperação. Todo dia eu preciso vencer. É assim. Credo, eu tô aqui preocupada agora. Ninguém tá terminado. Eu achei que você falou de alcoólatras, porque, tipo assim, o golinho seria aquele aplausinho, o sim, o ai, como você é bom, que a gente às vezes precisa disso. Mas todo mundo, quando é consciente do seu vício, ele entende que ele tá em constante recuperação. Gente, eu vou ter que tratar uns vícios meus. Você é um alcoólatra em recuperação também. Não, ninguém tá terminado, ninguém tá completo, ninguém tá pronto. Todo mundo tá aprendendo. E essa é uma consciência que a gente precisa ter. Então vamos lá, pro Rogério não se estressar comigo. Do que é que o senhor vai falar hoje, querido pastor quarentão? Eu preciso, né, gente? É isso aí. Hoje vamos falar de comportamentos para construir uma
personalidade próspera. Vamos lá, e olha que os comportamentos têm muito a ver, mas você sabe como é que é, né? A gente vem com os vícios, né, Rogério? Exatamente. Então os nossos comportamentos estão muito ligados aos nossos vícios emocionais, vícios de conduta, vícios culturais e alguns vícios até religiosos a gente tem, né, Rô? Existe os religiosos, geralmente eles são os piores. Sério? Sim, são os piores. Existe, né, várias crenças limitantes religiosas e essas geralmente são as piores, mas vamos falar de comportamento. Outro dia a gente fala de vício. Já deixa vício isso aí emocional. no papel pra Outro gente dia a gente fala de vício emocional, tá bom? Então vamos lá, comportamentos pra gente construir uma personalidade próspera. Você que tá aí nos ouvindo, vai fazendo as suas anotações e enviando as suas contribuições aqui no WhatsApp da Adri, que nós também queremos ouvir a sua opinião, tá certo? É isso então, mesmo. Atualmente, muitas pessoas têm dificuldade de fazer com que outras pessoas a escolham, certo? Sim. De ser aquela pessoa a escolhida, aquela pessoa que foi, né, entre muitos, ela foi a escolhida. Quem sabe alguém que está nos ouvindo aqui, né, deve estar se perguntando por que o outro foi contratado e eu não? Por que aquela pessoa fecha mais negócios do que eu, sendo que eu ofereço os mesmos produtos, né, o mesmo serviço e até mesmo o melhor preço, e por que a outra pessoa fecha mais negócio do que eu? Por que outras pessoas estão prosperando e eu não? Então eu quero que você entenda que isso tem tudo a ver com comportamento. E se a gente começar a transformar a nossa mentalidade, com certeza nós vamos ter uma personalidade próspera. Certo? E aonde você passar, certo? Você vai encontrar alguém que vai te buscar. Então, ter uma personalidade próspera é passar de ser aquele que está buscando para se tornar aquele que é buscado. Eu tô me sentindo próspero agora. Eita, é isso aí, gente. Esse é o nosso desafio. Existe uma história que diz assim, que um homem que era um pesquisador de borboletas, ele tinha muita dificuldade de encontrar, né, as espécies mais lindas e raras de borboletas. E esse pesquisador, ele gastava muito tempo, muito recurso para encontrar as mais belas e espécies de borboletas. Até que um dia, cansado, exausto, frustrado, o seu amigo chegou e lhe perguntou: por que em vez de você ficar gastando o seu tempo e sua energia correndo atrás das borboletas, por que você não usa esse tempo e essa energia, os seus recursos, para cuidar do seu jardim? Né? Cultivando as flores do seu jardim e cuidando do seu jardim, tirando as malezas, e quem sabe assim você poderá atrair as mais belas borboletas ao seu jardim. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre cuidar do nosso jardim para atrair as mais belas oportunidades da vida. Em outras palavras, eu quero falar sobre como construir uma personalidade próspera. Então, como a gente pode atrair as melhores oportunidades? Você que está aí nos ouvindo deve estar se perguntando: puxa vida, por que a vida de algumas pessoas dá certo e a minha não? Então, vamos lá construir essa personalidade. Eu quero ajudar você. Ponto número 1, e eu quero ser bastante prático e objetivo hoje. Ponto número 1, mantenha uma mentalidade positiva. A mentalidade positiva é acreditar que vai dar certo? Acreditar que vai dar certo, né? Uma mentalidade positiva, desenvolver essa atitude mental positiva, né? Vai atrair pessoas. Que tipo de pessoas? As positivas também. As pessoas positivas, e pessoas positivas consequentemente vão lhe oferecer as melhores oportunidades, certo? Então assim, mente positiva é uma mente vencedora. Nenhum jogador quer iniciar o jogo ou entra pro jogo ou tá antes da partida acreditando que já vai dar errado. Ele acredita que vai ganhar sempre. Exatamente. Então, o que é incredulidade, gente? Incredulidade não é a falta de fé, mas é a fé no Deus errado. É a fé no adversário. Então, na derrota, por exemplo? Exato, é a fé no adversário. Então, a incredulidade não é falta de fé. A incredulidade é acreditar que o adversário, ou acreditar que vai dar mais errado do que certo. Então, assim, você provavelmente deve conhecer algum parente que é
negativo. A conversa, o que ele fala, como que é estar do lado dessa pessoa? Como é que é? Rogério, peraí que eu preciso fazer uma pergunta aqui agora, porque eu tô aqui me autoanalisando, né? Vamos lá. Tanto eu sou bem positiva, mas eu sou uma pessoa que põe os contrapontos. Eu não sou aquela pessoa que fala, vai dar certo, eu tô com 50 mil de gasolina, eu vou bater daqui em Toledo, sem 10 reais no bolso, tô indo. Eu acredito que vai dar certo, mas eu gosto de ir preparada. Totalmente. Então, e essa é a mentalidade. Ter uma mente positiva não é ser ignorante, certo? Então, se eu acredito que vai dar certo, eu preciso me preparar para isso, né? Vou me preparar com antecedência. Então, assim, eu tô falando daquele tipo de pessoas que você senta para conversar, ou você passa um tempo, um tererê com essa pessoa, e o que mais sai da boca dela são coisas negativas. E ela fala que não vai dar certo, que os ET vão invadir a Terra. Tá invadindo, já. Tá invadindo, né? E que vai ser o pior, Então, assim, vamos falar assim de uma forma bem panorâmica, né? Quem é que gosta de estar do lado de gente negativa? Verdade. Quem é que gosta? Então, assim, a sua mentalidade, ela vai construir a sua postura e a sua neurolinguística. Então, assim, tem pessoas que elas são tão negativas, uma mentalidade tão negativa que até no seu jeito de andar dá pra perceber. Sim. Então, assim, gente, vamos falar a verdade? Ninguém gostaria de iniciar a semana acreditando que não vai dar certo. Ninguém quer iniciar na segunda-feira. Não vai pagar as contas. Ninguém quer iniciar a segunda-feira já com um monte de notícia negativa do que aconteceu no domingo, e você tá ali assistindo que deu acidente, que deu enchente, que deu terremoto, que deu avalanche, que deu guerra. E como é que você acha que você está construindo a sua mentalidade com toda essa comunicação ou essa informação negativa? Deixa eu te perguntar, certo? Mas tem gente que é viciada em informação negativa, né? Totalmente, por isso que eu tô começando com esse ponto. Nós precisamos iniciar o nosso dia, a nossa semana com a mentalidade positiva, com a mentalidade de que vai dar certo, com a mentalidade que eu vou conseguir fechar esse negócio, que eu vou conseguir essa entrevista, que eu vou conseguir essa reunião de uma forma positiva e não negativa, certo? Então, assim, eu quero fazer essa pergunta para você. Você gostaria de ter alguém que potencializa as suas crenças, que é otimista, ou alguém que é pessimista? Ou alguém que fica falando, jogando balde de água fria toda hora nas suas opiniões, certo? Então, assim, ter alguém que é positivo do lado é algo que é bom. Então seja alguém positivo, constrói essa personalidade positiva, as pessoas vão querer estar contigo. Ser positivo sem ser ignorante, como eu falei antes. Então, assim, sem ser inconsequente, por exemplo. Exatamente, né? Então, dependendo de como você tem a mentalidade, como você tem essa mentalidade, você vai atrair esse tipo de gente. E lógico, vai atrair quase nada de oportunidades ou coisas ruins. Dentro do contexto ali, você vai atrair o que aquele tipo de gente tem para oferecer. Então, se a pessoa é negativa, por exemplo, você tem uma ideia de ganhar aí um salário de 3 milhões por mês. Não, mas você deve ir por 1,5, porque se você não for por 1,5, você não vai conseguir. Então, vai condicionar a sua mente a trabalhar, por exemplo, por esse 1,5 milhão. Gente, isso é uma conjectura, uma analogia, um exemplo só que eu tô citando. Então, assim, os estudos mostraram que o nosso cérebro, ele tem uma habilidade, certo? Isso vem da genética, das nossas crenças, da nossa biologia, enfim, do ambiente que a gente cresceu. Mas, enfim, a quantidade, né, numa porcentagem de pensamentos negativos é muito maior do que positivos. Se fala de mais de 80% de pensamentos negativos nós temos ao dia. Isso é muito. Qualquer Imagine você sentar numa mesa para fazer uma negociação e esses pensamentos negativos na sua mente. Você ir fazer uma entrevista de trabalho com esses pensamentos negativos. Você contratar alguém com esses pensamentos negativos. Então, assim, nós precisamos treinar o nosso cérebro para ele acreditar em coisas boas, acreditar num futuro melhor, acreditar numa esperança. Imagina alguém entrando no altar com um monte de pensamento negativo. Como é que vai ser um casamento? Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse pensamento positivo, esse crer, apesar de, ele é meio
parecido com a fé ou eu tô meio pirada? Também, porque a fé é acreditar naquilo que eu não vejo e ter a convicção de que eu vou receber aquilo que eu ainda não vi. Então, é lógico, é uma coisa ligada à outra. Então, assim, mas essa mentalidade, gente, não é algo que tem que ser mental. Ela precisa partir para ação, porque a fé sem obras é mortas. Então, não adianta eu só ter uma mentalidade positiva e não sair de casa para pedir um emprego. Exato. Não preparar um currículo, não me preparar para uma entrevista, não me preparar para fazer uma venda, não me preparar para fazer uma apresentação, não treinar o que eu vou falar antes da apresentação. Estão entendendo? Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui? Isso é muito importante. Então, assim, essa mentalidade positiva, ela vai criar em mim uma personalidade próspera e eu vou começar a atrair aquilo que eu tenho ou aquilo que eu penso, ou seja, vou voltar aqui, eu vou começar a atrair de acordo com a minha mentalidade, mentalidade positiva, mentalidade vencedora, certo? Segundo, resiliência, segundo ponto pra gente ter... Vamos conversar sobre essa palavra. O quê? Palavra da moda, todo mundo sabe, todo mundo fala, é gratidão e resiliência pra tudo. O que significa resiliência, Resiliência é o fato de o ferro dobrar e não se quebrar. Entendi. Tá, entendeu, gente? Metaforicamente falando. Resiliência é aquela habilidade que você tem de transformar os insights negativos em coisas boas. Tá. É isso. Resiliência é aquela vez, toda vez que você cai, mas você levanta. Resiliência é aquele negócio, alguém aqui já assistiu aquele filme Gigantes de Aço, né? É um filme lá onde tem um robozinho que ele apanha, mas ele não se entrega. Não esmurece, ele fica ali, todo quebrado, mata ali. Ele tá lá apanhando, mas ele aguenta até o último sinal. Ele tá lá. Então, uma pessoa pra falar que é resiliente, porque hoje em dia tem palavrinhas da moda, né? Todo mundo usa porque tá na moda. Vamos falar uma palavra antiga. O cara aguenta o tranco, meu. Exato. Aguenta o tranco e no outro dia ele tá lá cedo, 7 horas da manhã. Eu vejo gente hoje que o patrão olha com cara feia, já não aparece mais no trabalho no dia seguinte. Mas se você pedir pra fazer um serviço, pede a conta. Não, gente, vamos falar a verdade. Pelo amor de Deus, a gente não pode ser essa geração assim, manteiga derretida. Tá uma geração meio complicada, meio mimada demais. Certo. E não é criança não, Rogério. É adulto aí de 30, 40 anos que é cheio de mimimi, tipo, você não pode falar nada, o chefe, por exemplo, não pode falar, eu quero que seja dessa forma, pronto. Inclusive hoje eu não sei, aqui, eu até salvei um negócio aqui que eu vi que eu falei, gente, não é possível, mas é verdadeiro, quer ver? Deixa eu mostrar pra você, essa moça aqui, ela tá procurando uma vaga de trabalho e ela postou isso aqui, ó. Tem o nome dela aqui, vi no Facebook que você estava à procura de emprego, ela respondeu sim. Ótimo. A senhora tem experiência em algo? E é verdade, esse bilhete não é mentira, hein? Estou à procura de um emprego. Não tenho experiência em nada. Não aceito desaforo de cliente, sou muito cachaceira e se eu acordar de ressaca eu não vou trabalhar. Eu não gosto de ir muito cedo. Eu prefiro fazer o meu horário. Que bom. Ali. Então, assim, gente, não tem o que falar. Não mas tem gente que... Mas eu acho que não pode ser uma coisa dessa, deve ser fake. Rogério, eu já vi coisa pior. Quase não acredito na coisa dessa. Eu acredito porque eu já vi coisa pior. Então, gente, nós estamos falando de uma personalidade próspera, porque eu acredito que todo mundo quer prosperar, mas a nossa personalidade, ela vem antes da prosperidade. Sim. Então, assim, eu preciso aprender a ser resiliente, eu preciso aprender a aguentar o tranco, eu preciso aprender a sobreviver nos dias maus, eu preciso aprender a ajustar as velas no meio da tempestade, eu preciso aprender a levantar quando eu caio, eu preciso aprender a ser firme quando alguém, né, entoa a voz um pouquinho mais grossa, olha com cara feia, ou toda vez que eu preciso aprender a aguentar desaforo. Hoje tem gente que já não aguenta engolir sapo. Não aguenta nada, não aguenta nem uma olhada assim do lado. Esses dias qualquer cidadão, eu vi esses dias, né, numa conta do Instagram, do noticiero bem grande aqui no nosso país,
O homem perdeu o controle total simplesmente porque o cara entrou na frente dele no trânsito e desceu, humilhou, xingou, deu chute. Brigou. Então, assim, ninguém tá aguentando mais desaforo. Não, mas não é nem desaforo, Rô. Então, ser resiliente é aguentar o desaforo, é suportar a porta na cara, é superar o desprezo, é superar a rejeição, é vencer a frustração, é se manter firme com uma atitude dentro de você, aonde você diz, então tá bom, deu certo, mas eu vou me levantar, eu vou continuar. É ser resiliente, gente. E engolir um pouquinho o ego também, né, Rô? Porque às vezes a nossa razão, querendo o cara lá, o cara fechou ele. Ele poderia até estar certo, mas a ação foi desproporcional, entendeu? A reação dele foi desproporcional à ação. Porque se um cara desse também tá azedo, acordou numa segunda-feira virado, tá armado, já era. Pode dar um resultado morte ali. Entendeu? Então, às vezes, uma reação que nem era pra tudo aquilo, entrou, não bateu, Deus seja louvado, vamos por aqui pra evitar a fadiga. Mas o cara já desce, já briga, já xinga. Às vezes o cara tá azedo, também teve um problema, separou da mulher, levou uma gaia, tá estressado, tá armado, pronto. Eu vi um cara que matou o outro com uma chave de fenda aqui próximo a Toledo. Isso aí. Justamente deu um esbarrão no trânsito, um bateu na traseira do outro, o cara desceu, foi tirar a pergunta, o cara arrancou da chave de fenda, uma só, matou o rapaz. E isso aí é verdade. Então, assim, gente, a gente precisa aprender a aguentar esses trancos da vida. Às vezes não vai dar certo, a porta vai fechar, vão te deixar esperando, você marcou um horário, a pessoa não vai aparecer, não vai dar satisfação, mas seja resiliente. Seja que nem aquele filme A Procura da Felicidade do Chris Gardner, o quanto ele corria atrás e no outro dia ele estava lá de novo. Então, assim, gente, isso é algo que vai gerar uma personalidade próspera. Terceiro, gentileza. Ser alguém gentil. Que hoje em dia é tão difícil. Gentileza gera gentileza. Como você se sente quando sai para jantar com a sua esposa ou com seu esposo e o garçom é gentil? Né? Como você se sente? Não é mais que obrigação, você é pago pra isso, queridinho. Como você se sente quando você vai a uma loja e ganha uma cortesia da loja? Eu tô gastando meu dinheiro todo aqui, eles têm que mais dar mesmo. Entendeu, gente? Então, assim, a gente se sente importante quando a gente recebe uma gentileza, a gente se sente valorizado. Então, assim, você quer ser aquela pessoa escolhida, lembra que eu falei? Por que os outros escolhem... outros são escolhidos e eu não? Por que outros fecham mais negócio? Gentileza. Exato, e a gentileza tem que ser mais do que uma palavra, gente. Gente, eu vou falar um negócio aqui da mente pra vocês. Fale. A gentileza, a cortesia, ela gera um gatilho mental chamado reciprocidade. Ou seja, fazer de novo. Quando essa pessoa, depois que ela precisar de algo, você acha que ela vai lembrar de quem? Exato. Você tá no primeiro da lista. É o gatilho mental, é algo automático. Então, assim, ela vai lembrar, aquela pessoa me atendeu bem, ela me deu bom dia, me ofereceu um cafezinho, ela perguntou se precisava de ajuda, ela levou a minha compra no carro, ela ela me deu uma cortesia, me deu um perfumezinho, um aromazinho, Talvez você não comprou, não gastou nada, mas ela foi gentil. Porque o problema... essa pessoa falou de um para outro, falou para outro. Porque o problema de hoje é que as pessoas querem ser cortês com alguma coisa em troca. Exatamente. Ele já quer alguma coisa. É algo da mente, é o gatilho mental da reciprocidade. Então, gentileza gera gentileza. Você é gentil primeiro para depois receber de volta. Entendeu? Então, a gentileza. E outra coisa, tem gente que fala, tem gente que todo dia manda bom dia. Gente. Tem dia que você tá mesmo voado, corrido, mas você já pensou uma pessoa todo dia lembrar de você? Vou mandar um bom dia pra fulano. É legal, né? Sabe aquela tia chata do grupo? Aquele parente velho do grupo da família? Você, meu Deus, fulano de novo aqui, ó. Essa minha tia que velha, tá até caduca. Bom dia, sobrinha, como é que você tá? Gente, isso é uma declaração de amor. É, isso aí, gentileza. Só que a gente tá tão assim, estressadinho, tá tão azedo, que até um gesto de carinho pra gente cai meio errado. Todo dia mandando bom dia, que coisa. Então, assim, gente, gentileza, talvez você deve estar pensando, então tem que ficar puxando o saco das pessoas. Não, você tem que ser gentil, você tem que ser educado, certo? E as pessoas vão lembrar de você. As pessoas vão lembrar de você, até os seus inimigos vão lembrar da sua gentileza. Sim.
certo? Então, assim, procure incorporar a gentileza e a cortesia no seu comportamento, e isso vai fazer com que você se torne um imã para atrair pessoas melhores e melhores oportunidades. Vai cuidando do seu jardim. Número 4, né? O hábito de sorrir. O hábito de sorrir. Eu tô tendo até que fazer um preenchimento aqui, que eu sou a tal da pessoa que não consegue. Você também, né, Rogério? Vive com a boca aberta, né? Eu também já vou ter que fazer um tratamento aqui assim, porque eu sou uma pessoa, dificilmente, só quando eu tô muito atenta numa coisa, que eu fico séria. Mas eu sou uma pessoa que eu já acordo assim, com a boca aberta já. Não tem motivo pra andar com a cara feia, não. Então, assim, sorrir é algo muito simples, não custa nada. Queima calorias. E é algo muito poderoso, muito poderoso. O hábito de sorrir aproxima você das pessoas. E quando a gente sorri, como disse a Adri, a gente transforma a nossa química interna, ou seja, até calorias são queimadas, né? Sim. Então a gente transforma. O hábito de sorrir é algo incrível. E tem como aprender, né, Rô? Tem gente que não tem o hábito. Você sabia que existe um exercício pra fazer de sorrir? Porque tem gente que tipo assim, eu não sou de ficar sorrindo pra todo mundo. Você pode fazer um exercício lá na frente do seu espelho. E isso provoca, como ele disse, no cérebro, né? Uma reação química. Às vezes você é mais sisudo e tal, mas vai lá e faça esse exercício de 15 segundinhos, 3 vezes de 15, e já a química do seu cérebro começa muda. a mudar. Começa a alterar a mentalidade, né? Então, assim, gente, é algo muito poderoso, certo? E é algo que tá aí acessível para todo mundo, e é de graça. E todo mundo tem boca, gente. Não, vamos falar sério, como é gostoso ser atendido com alguém por um sorriso no rosto. Quando você sorri para alguém, essa pessoa vai sorrir para você. É a coisa mais deliciosa. E o sorriso é a primeira comunicação, né, Rô? Exatamente. Você olha pra pessoa, às vezes você nem conhece, você não fala nada, você dá um sorriso, tipo assim, é como se você tivesse cumprimentado, ou talvez até abraçado a pessoa. Às vezes é um sorriso tão gostoso, né? Um olhar, um oizinho de longe, um sorriso, gente, é muito bom e não faz mal pra ninguém e não empobrece ninguém também, não rouba tempo, é só distribuir gratuitamente. É isso aí. Quinto, olha só, eu tô sendo muito prático hoje. Quinto, gente, esse aqui que eu tô passando, talvez você ia escutar numa live, ia escutar num workshop, você ia ter que pagar caríssimo, mas é algo muito simples e algo muito poderoso. Ser alguém tolerante. A tolerância já é um problema que eu preciso tá trabalhando aí, a tolerância, entendeu? Eu preciso ser uma pessoa um pouco mais tolerante. Ser tolerante, gente, ser flexível pode manter a nossa mente em constante crescimento e aprendizado. Ninguém gosta de conversar com alguém que é intolerante. Que interrompe os outros, Rogério? Esses que pulam pelo meio? Não, ninguém gosta. Ninguém gosta. Você tem que tolerar, tem que aguentar a ansiedade. Aguentar, sabe, gente, engolir o sapo, respirar, colocar aquele sorriso de paisagem no rosto, ir pra casa, amanhã pensar, né, quem sabe antes de dormir, vai fazer uma corrida, vai na academia, joga um tênis, joga um futebol e amanhã pensa nisso de novo. Mas ninguém gosta de conversar com pessoas intolerantes, inflexíveis, aquele que engessados, certo? E na próxima conversa, o seu cliente ou o seu provedor ou quem seja o seu futuro cliente, ele vai pensar 2 ou 3 vezes antes de conversar ou buscar você. Você fica até com o pé atrás já. Com certeza. Assim. Então, assim, gente, né? Ser flexível, né? Ser tolerante é algo muito bom e vai manter a gente crescendo e vai preparar a nossa personalidade para ela receber a prosperidade. Sexto, senso de humor. Obrigada, eu tenho. Muito obrigada, eu tenho. Fala sério, ninguém gosta de estar do lado com alguém que tem cara de limão. Mas tem gente que tem cara, tem voz, tem sorriso de limão. Até o sorriso é meio estressado já. Um senso de humor, um pequeno senso de humor, isso vai atrair as pessoas para você. Ele falou um pequeno, gente. Certo. Então, no caso, talvez a pessoa não tem nada. Vamos pensar assim? Tem gente que talvez que não tem nada, que é 0, né? Mas você pode começar com uma pequena coisa. Tem gente que exagera. Então, assim, encontra aí seu ponto de equilíbrio e procure ter o seu senso de humor, e isso vai preparar você, certo? Para você atrair as melhores oportunidades.
Então vamos lá, vamos repassar aqui, gente. Pera aí, vamos perguntar para as pessoas. Tá, deixa eu só vou repassar aqui. Número 1, atitude. Mas eu quero que elas respondem. Daí se você falar. Vai. Gente, vocês respondem aí qual dessas pautas que ele vai passar aqui é a sua maior dificuldade. Tá? Isso. Daí antes, ótima porque pergunta. daí ele vai falar e daí você consegue prestar atenção e responder certinho. Porque às vezes você até se identificou, mas já esqueceu o que é o nome ali, entendeu? Então eu, por exemplo, me identifiquei ali a minha falha, vamos dizer assim, é que eu ainda não sou bem flexível, ainda preciso melhorar um cadinho. Tem uma outra coisa ali que eu me identifiquei que eu vou prestar atenção agora e você também pode prestar atenção qual dessas áreas aí que você precisa dar uma melhoradinha, se é no humor, se é na resiliência, se é na flexibilidade, por aí vai. Preste atenção e responde aqui no meu zap. Vamos lá então, número 1, repassando, atitude mental positiva, resiliência, gentileza, o hábito de sorrir, tolerância, senso de humor e agora o 7, inteligência emocional. Eu preciso melhorar também. Gente, inteligência emocional, vamos falar a verdade. Você conhece alguém que é pavio curto? Eu! Adriana da Silva, prazer, Rogério, como é que você tá? Gente, ninguém gosta de estar do lado de alguém que pira do nada. Olha, Fala sério. Eu piro do nada, mas meu pavio é meio curto, eu tenho que admitir. E do nada pira, que uma ligação já tira ela do equilíbrio. Eu posso contar um fatídico que aconteceu comigo? Fica à vontade, o programa é teu. Como você falou de ligação, um dia a minha cunhada me mandou uma mensagem contando de um acidente de veículo aqui na Baixada do 14 de Maio. Ela escreveu: meu pai se acidentou, uma carreta meio que fechou ele, caiu lá dentro do buraco. Eu entendi, do verbo meu, pai se acidentou. E eu já passei a fofoca em tempo real pra Toledo e toda a parentela. Rogério, eu causei quase a 3ª Guerra Mundial por uma fofoca mal entendida. É sério. É que ela quis comentar que o pai dela tinha sofrido um acidente e eu falava: como é que ele tá? Tá tudo bem? Não me metes, pode falar a verdade, que eu aguento. Aí ela falou: uai, Adriana, tá tudo bem, caiu lá no meio do mato lá, mas já saiu, tá tudo bem. E ela falando do pai dela e eu convicta que era meu pai. Olha só. Então, assim, gente, aquela pessoa assim que uma mensagem de texto, né? Uma falta ou uma falha na comunicação já atrapalha o dia dela, já descontrola ela emocional, já ativa nela a ira, a raiva, já sai batendo as portas, sai falando palavrão e gritando com os outros. Você conhece alguém assim? Eu só com os meninos que eu grito. Pois é, gente, inteligência emocional. Essa é algo incrível, né? E você pode, se talvez você não tenha esse controle emocional, se talvez você passa por esses descontroles emocionais, você pode até pedir desculpa depois, mas as pessoas vão começar a te evitar. As pessoas vão começar a te evitar, elas vão falar: eu não vou pegar carona com esse cara, não. É doido demais. Eu não vou jogar no time desse cara, não. Não vou tomar do chimarrão dele, não. Não vou chamar ele para fazer essa negociação, não, porque é completamente descontrolado, certo? Então existe, né, momentos que você precisa se posicionar, que você precisa, né, modular a voz, mas o descontrole emocional vai gerar desconfiança total nas outras pessoas, na sua parceria. Então, assim, não adianta ficar dando desculpa depois do chilique, que as pessoas não vão mais querer estar perto de você. Ai, Rogério, aí fica difícil pra gente. Ai, é isso aí, gente. Então, inteligência emocional é a grande chave. É manter a calma, o sangue frio. Equilíbrio, sangue frio. Aí que tá, Rogério, se fala muito em inteligência emocional. Saber quando, né, se manifestar e como se manifestar, não com sangue quente, né? Mas vamos lá, quero te ouvir. Se fala muito em inteligência emocional, mas é algo que
não tá aí livre para todo mundo. Tipo assim, tem alguma coisa na internet e tal, que vamos dizer é gratuito, mas a gente vê que, até inclusive hoje de manhã eu tava conversando com uma parceira de trabalho, a gente tava comentando que a impressão que se dá é que todo mundo tem que fazer uma espécie de terapia. E é verdade. Porque, tipo assim, eu tenho as minhas falhas, na qual eu identifico, mas talvez você, como meu ouvinte, como meu amigo, identifique outra, que talvez eu nem perceba que tenho, entendeu? Mas você fala, não, a Drica é assim. Entendeu? Eu tenho esse meu personagem aqui, gritão, brigão, porque eu ganho pra isso, entendeu? Hoje eu já, como eu disse em outras oportunidades, eu já melhorei muito. Tenho muito que melhorar ainda. Como diz o Rogério, é todo dia aquela evolução, pequenininha, e vai indo, vai aprendendo. Mas tipo assim, vamos dizer que eu esteja na estaca zero, Rô. Eu ouvi tudo que você falou, me identifiquei com vários pontos, eu sinto a necessidade que eu preciso começar por algum lugar. Né? Começar, tipo, eu sou explosiva, eu não tenho paciência, se topar de encostar no meu carro, já desço, já brigo, já xingo, já quebro, já divorcio, já faço de tudo na mesma semana, entendeu? Tudo na base do sangue quente, termina uma sociedade, fecha um negócio, tudo no estresse, entendeu? Então, por onde começar? Por onde começar? Tipo assim, cara, eu tô vendo que eu sou meio doido mesmo. Agora eu reparei que eu sou doido. Por quê? É assim, ó, quando alguém fala que a gente é meio louco, você não gosta muito, mas quando você escuta, você faz aquela analogia, você fala, eu tô encaixando demais nesse doido aí. Eu acho que eu tenho um fundamento de doido também. Eu tenho um certo 90% de loucura. E daí por onde a gente começa? Quem a gente procura? Exato. Então vamos lá. Eu deixei esse último ponto justamente para responder essa tua pergunta. Ah, você já sabia que eu ia perguntar? Não sabia, mas uma bola de cristal do homem, gente. Não tem bola de cristal não, mas eu deixei aqui esse 8º ponto. Eu vou repetir de novo para ficar mais didático. Então, como construir uma personalidade próspera, gente? Então, vamos lá, mentalidade positiva, certo? Resiliência, né? Aguentar o tranco, vamos falar aqui no português brasileiro. Aguenta o tranco, gentileza, hábito de sorrir, tolerância, senso de humor, inteligência emocional e aprendizado constante. Então, assim, respondendo a sua pergunta, quanto mais a gente está aprendendo, né, num aprendizado constante, Adri, mais consciência nós vamos tendo das áreas que precisam ser polidas. Então, assim, imagine que nós somos uma pedra, né? E essa pedra, ela precisa encontrar assim, o seu lugar em vários ambientes. Se ela ficar e assumir uma forma só, ela vai ter alguns ambientes que ela não vai transitar. Então, assim, a gente precisa ser alguém polível, certo? Tal do coração ensinável. Coração ensinável. E para isso acontecer, respondendo a sua pergunta, por onde eu começo? Precisa começar aprendendo e continuar aprendendo. Eu preciso buscar conhecimento, eu preciso bater alguma porta, ver, investigar e começar a me mexer, certo? Então, assim, a gente precisa entender que o nosso cérebro, ele tem uma dinâmica que se chama neuroplasticidade, certo? Ele tem uma dinâmica que se chama neuroplasticidade. Gente, o que é neuroplasticidade? Neuroplasticidade é a melhor coisa que pode acontecer com nós. É o nosso melhor amigo. Eu que o digo. Imagine uma equipe onde eles estão abertos para aprender coisas novas. Mudanças, se adaptar. Eles estão ali, tá, vamos aqui, um novo desafio, o que nós vamos fazer? Vamos melhorar, vamos ir para frente. Então, o cérebro, ele tem essa habilidade da neuroplasticidade, mas é algo que não acontece por acaso e por mágica. Essa neuroplasticidade tem que ser intencional. Então, como que eu começo a ter mais consciência das minhas mudanças? Falando praticamente, em vez de você assistir uma novela, ler um livro. Em vez de você ficar altas horas assistindo série, você procura fazer um curso, né? E aí por diante, você vai desenvolvendo essa neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a habilidade que o nosso cérebro tem de aprender coisas novas, desaprender as coisas velhas e reaprender as coisas essenciais. Então, assim, esse aprendizado constante, gente, vai gerar em você uma personalidade próspera, né? O nosso cérebro, ele pode ser ensinável, ou seja, a gente pode aprender qualquer coisa. Pode aprender a dirigir um Fusca ou pilotar um Boeing 747. A gente pode aprender, mas para isso a gente precisa ser intencional. Certo? Então, o que acontece quando a gente para de aprender coisas novas? Você começa a ficar burro. Não. Não? Eu achei que ficava burro. Não é bem assim. O que é então? Certo?
um pouquinho pior. Ô, louco, Rogério. Eu já fui lá, já dei na canela mesmo que era pra machucar. É um pouquinho pior. O que acontece, gente, isso aqui é muito sério, tá bom? O que eu tô falando aqui pra você é algo biológico, tá certo? Então, assim, quando a gente tá aprendendo, nós estamos constantemente gerando novas sinapses neurais, ou seja, os neurônios, a gente coloca o neurônio pra trabalhar. Sim, trabalha, meu filho. Então, o que nós temos hoje? Muita força braçal, certo? Muita força física, mas pouca força neural. Vamos falando nisso, a gente não pensa. E quando pensa errado ainda, contaminado por coisa que não presta. Então, assim, a gente não tem essa habilidade de pensar, né? A gente não pensa muito nas coisas que a gente tá fazendo, certo? E aí a gente começa a construir as coisas e daí a gente fala assim, vou derrubar essa parede aqui, que não gostei mais dela, não é isso que eu quero. E vai lá e derruba, levanta outra. E você tá levantando, derrubando parede, levantando, derrubando, fazendo força braçal, né? E não tá pensando. Mas a gente precisa ser intencional. Então, assim, os estudos mostraram que quando a gente mostra, a gente para de aprender, né? Não é que a gente fica burro, né? Nem sei se esse seria o termo, não é que a gente para no tempo, mas falando assim, não tem problema da gente falar esses términos aqui. Não, o programa é meu, rádio, eu deixo falar. Né? Ou seja, as sinapses neurais, elas diminuem. Traduzindo, os neurônios, eles vão perdendo a sua flexibilidade, eles vão deixando de ter essa plasticidade, essa adaptabilidade e, consequentemente, a gente produz o quê? Menos serotonina, menos dopamina e menos noradrenalina. Esses neurotransmissores, né, abaixo do normal, devido como consequência de não aprender, de não querer ser flexível, de não querer ser ensinável, né? Eles produzem algo muito pior do que a burrice. O que eles produzem? Esses neurotransmissores abaixo do normal, né? A serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Uma pessoa que tem essa falta de intencionalidade de aprender e continuar estudando e constantemente evoluindo, ele pode até sofrer algum certo tipo de ataque epilético em algum certo nível, a ansiedade, o estresse elevado, a psicossomatização. São dores, viu, gente? Certo. Déficit de atenção, déficit cognitivo e o tão famoso burnout. Certo? O burnout, eu fico meio perdida com o burnout. O burnout é aquele estresse, é aquela coisa assim que a pessoa... Irado. Aquele esgotamento, certo? É aquele nervo flor da pele. Então não se trata nem só de uma questão que eu tô parando no tempo, se trata de problemas muito piores quando a pessoa para de evoluir. Então, assim, nós precisamos aprender a criar uma reserva cognitiva, uma reserva emocional no nosso cérebro. E assim como muitas vezes a gente faz uma reserva, uma poupança, né, com o dinheiro, e até mesmo uma reserva física com a preparação física, né? A gente precisa ter uma reserva cognitiva, porque a gente nunca sabe quando vai vir a nova adversidade. E as pessoas que têm a maior habilidade emocional, a maior habilidade cognitiva, são as pessoas que têm a maior possibilidade de vencer e, depois da adversidade, terminar ainda mais próspero do que quando estava. Porque sabe lidar com aquilo, tomar as decisões de sangue frio. Vamos usar o vocabulário português brasileiro aqui. Por quê? Porque às vezes vem a adversidade, não é pra te matar, né? Mas você tá tão azucrinado, você já troca os pés pelas mãos, já vende a casa, já divorcia da mulher, já vai embora para outro país, já fica bem louco. Mas não era para tudo aquilo. Era só pra você vender essa casa nesse bairro e comprar uma outra no bairro mais tranquilo, só isso. O que você fez? Você jogou, foi tudo fora, saiu bem louco, né? Exatamente. Então, assim, gente, em outras palavras, se nós não temos um aprendizado constante, não se trata apenas de parar no tempo, mas sim uma questão de vida ou morte, porque o cérebro ou a gente usa ou a gente perde. O bicho vai morrendo. Ele vai se deteriorando automaticamente. É uma questão física, é uma questão fisiológica. Eu vou fazer uma pergunta meio idiota, talvez não tanto, mas eu preciso fazer. Uma pessoa que tem uma atividade cerebral mais intensa, ela tem um pouco mais de, como eu posso dizer,
menos probabilidade, por exemplo, de demência? Total. Exatamente. É uma pergunta bastante genérica, mas assim, quanto mais eu desenvolvo as minhas emoções, quanto mais eu estou aprendendo coisas novas, já seja algo relacionado à minha profissão ou algo que não tenha nada a ver com a minha profissão, eu tô treinando, eu tô fazendo novas conexões neurais, ou seja, eu tô ali construindo novas pontes, né? Eu tô ali aberto, eu tô usando o que Deus me deu para usar. E quando eu não uso isso, eu vou perdendo, vou diminuindo, não é uma questão que para no tempo, gente, é uma questão de vida ou morte. Então, assim, ou o cérebro a gente usa ou a gente perde o cérebro. Então, assim, vou dar uma ilustração aqui pra gente ir terminando, tá bom? Sim, senhor, não vou nem fazer a segunda pergunta, porque do jeito que ele falou aqui agora eu tenho que ficar quieta. Vou fazer uma ilustração aqui. Eu vi a história de 2 agricultores que precisavam muito de chuva para suas lavouras. Os 2 oraram a Deus clamando por chuva, mas apenas um dos agricultores saiu para preparar a lavoura para receber a chuva. Qual dos 2 agricultores você acha que confiou que Deus enviaria a chuva? O que foi lá preparar a terra. O que foi lá. Então a nossa pergunta para nós mesmos é: qual deles nós estamos sendo? Porque a gente tem fé, mas não estuda, não se prepara, não, né? Deus vai preparar aquela gerência, aquele emprego de gerência, mas tá com a 5ª série só no boletim. Então é sobre isso. Qual deles nós estamos sendo? Qual é a área, deixa eu vou terminar com essas perguntas aqui, qual é a área da sua vida que você precisa se preparar mais? É a área emocional, que é mais desafiadora. Exato. É aquela gestão das emoções, é a habilidade de você ser perseverante, de você manter o ânimo, de você ser positivo. É no seu casamento que você está tendo seus desafios, é com o seu filho, né? A dificuldade de lidar com eles. É você que é um gestor, é um gerente, é um líder e você tem dificuldade de comunicar certo. Você tem a dificuldade de manter sua equipe unida. Você tem a dificuldade de fazer com que as pessoas sigam o seu comando, obedeçam. Que às vezes o líder é meio ogro, né? Exatamente. Então, assim, às vezes você tem essa dificuldade de liderar. Em vendas, você olha para você, quem sabe você é um comissionado e não tá tendo vendas. E aonde você precisa se preparar? É no seu físico, é no seu profissional, é no espiritual. Também, que é necessário. É ajudar o próximo, é servir, é no trabalho em equipe. Certo, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas a gente precisa se preparar para o dia de amanhã. Sim. E apesar dele, ele pode ser improvável, mas ele pode ser muito provável também, né? Exatamente. Então, gente, o quanto você tem se preparado para receber as chuvas da próxima estação. Eu vi uma frase esses dias atrás que eu achei muito interessante. Viva como se hoje fosse o último dia, mas se prepare como se você fosse viver 100 anos. E é desse jeito. Exatamente. Tem uma frase do Flávio Augusto que ele fala assim: seja positivo, mas se prepare para o pior. Claro, eu sou dessas. Eu sou exatamente isso. Então, assim, não adianta você falar assim: eu tenho mente muito positiva. E você é um vendedor e há mais de 1 ano você não fez um curso de venda. Não adianta você falar assim: nossa, nós temos uma equipe super qualificada. E há mais de 1 ano você não faz nenhum treinamento de atenção ao cliente. Exato. Ela pode ser super qualificada, mas ela vai tratar mal o seu maior recurso, que são seus clientes. Ou então, até não eles mesmo podem estar se sentindo invalidados. Às vezes nem pro próprio funcionário então, você dá a intenção. Não adianta a gente falar assim: eu sou positivo, eu sou tolerante, eu sou isso, mas o aprendizado não é constante. Eu quero lançar esse desafio para você. Vai. Seja alguém que procura conhecimento, seja alguém que troque algumas horas de prazer ou um dia por semana do seu happy hour, mas para você ler um livro, para você fazer um curso, para você se inscrever em alguma coisa nova, né? Algo novo que você olha assim: cara, eu não gosto disso, mas é novo, vou aprender. E é libertador. Certo? É libertador sair da caixa. Criar novas sinapses neurais, né? Aprender de verdade, porque as pessoas que serão prosperadas são as pessoas que se prepararem para a chuva. Aquelas que prepararam o campo, certo? Então, assim,
Quero agradecer a todos pela audiência. Espero que esses conteúdos tenham ajudado e contribuído na vida de todos. Ajuda sempre, Rô. Olha, gente, como deu quase uma hora que nós estamos aqui, eu vou deixar o Rô que ele tem que trabalhar. Ele é lindo, maravilhoso, quarentou, mas ainda não tá rico. Ele precisa trabalhar mais um pouco, tá? Segunda-feira que vem tem mais, a gente vai seguir sempre trazendo esses conteúdos, quer dizer, ele trazendo e eu aqui fazendo o papel do contra, porque eu sou dessas. Gostaria de agradecer, Rogério, desejar pra você tudo de bom, um feliz quarentei. Tamo junto. E vamos pensar nesse seu presente aí. O que você gostaria de ganhar, Rogério? Seja objetivo, por favor. Sério? É muito sério essa pergunta. Então tá, na próxima segunda-feira eu falo. Você vai falar o que você quer ganhar, tem que ser e você tem que falar. Eu já tô melhor do que eu mereço. Não, mas eu quero te presentear alguma coisa. Então tá, vou falar fora do microfone. Ó, eu gosto disso, eu gosto daquilo, porque eu odeio dar presente pras pessoas, que as pessoas, tipo assim, não, eu quero dar um presente que a pessoa realmente vai gostar, tá bom? Beijo pra você e pra sua família. Rô, gente, é o seguinte, depois dessa não dá tempo de falar muita coisa não, eu preciso tocar